Boa noite, gente. Eu sou Davi Andrade. Esse é o Arte para o Fim dos Tempos, desde a Biblioteca Prestes Maia. Hoje, primeiro podcast à noite, temos uma convidada especial. Quando você tá aqui? É meu ou mil? Mil. Mil. Querida, eu usualmente nunca apresento o convidado. Você mesmo, fala quem é você, o que você faz e qual é a tua cor favorita. Eu sou a Mil Virgulino. Eu canto, sou musicista e minha cor favorita é preto. Maravilha. Querida, eu queria começar falando sobre o teu processo criativo. Eu vi, escutando tuas músicas, vendo algumas apresentações que tu teve, está no teu Instagram. Como que tu cria tuas músicas? Da onde vem a inspiração para criar tuas músicas? Normalmente, né, quando surgem as ideias, é muito aleatório, né? Mas claro que as vivências, né, Claro. são as que formam as letras e tudo mais. Mas normalmente quando eu tô compondo, é no meu momento, na minha casa, né? E eu gosto também de falar das coisas que eu reivindico, né? Minha luta tá muito ligada à mulher indígena, à mulher nordestina, por conta dos meus familiares e parentes. E as minhas inspirações vêm disso, né? Do atual desgoverno que a gente vive, Claro. né? E também das inspirações com os meus amigos, das minhas vivências. Eu ouvi alguma entrevista tua, algum comentário teu, que tua pesquisa mudou. Tipo, tua criação artística vai mudando dependendo da situação, do que tu quer discutir. Atualmente tu tá trabalhando em que artisticamente? Qual a tua pesquisa atual? Então, né? Antes eu tava fazendo um trabalho com música mais voltada pra linguagem nordestina, né? Cantando forró, falando sobre como que é a vida de lá, até que veio um questionamento, né? Pera, eu tô em São Paulo. Por que eu vou falar disso, né? É legal falar disso porque é minha família, é minha história, é minha ancestralidade. Mas agora eu tô tentando colocar um pouco da minha vivência. Como artista periférica em São Paulo, Isso, né? como artista periférica em São Paulo, né? Tentando não sair da roda do que eu vivo, né? Porque eu não preciso viver naquilo que meus ancestrais viveram, né? Mas sim fazer uma nova linguagem. Mas também não esquecer de onde eu vim, quem eu sou. Tento fazer essa mistura aí. Tu tá, tipo, redescobrindo agora quem é você mesma como artista, né? Isso. Quais são tuas inspirações? Da onde tu tira... tu tem alguma pessoa ou algum artista que te inspira e fala, eu quero fazer algo similar, ou eu quero construir partindo da obra de alguém mais? Acho que minha principal inspiração é meu pai, né? Nossa. Meu pai é musicista também, né? Ele canta nos barzinhos, toca teclado. E ele que me ensinou o que é música, né? Caramba. Acho que tudo que envolve a música e do que eu sei partiu dele, né? Mas também tem vários outros artistas que eu admiro, né? Mas o principal é meu pai. Como que é, tipo, uma família música? Tem muitos artistas que saem, tipo, não tem pais que são músicos, mas tu tem teu pai ali te ensinando. Como que é esse processo com ele? Essa relação, realmente? Olha, antes era muito complicado, né? Porque normalmente os pais projetam aquilo que querem pros filhos, né? E meu pai queria que eu cantasse, que era isso que eu fazia quando eu era criança, né? E aí teve vários momentos que eu pensava em desistir, que eu não iria cantar, porque não é porque meu pai quer que eu vou ser, né? Mas hoje em dia a nossa amizade, né? A minha e do meu pai é bem forte. Eu vejo que ele é uma pessoa de muita luta, né? Porque trabalhar a noite inteira num barzinho tocando teclado pra ganhar, sei lá, R$ 200 pra ajudar em casa, pra estar ali, né? É de muita luta e é a minha inspiração, é o que eu busco ser, sabe? E hoje em dia é muito bom, né? E também é um privilégio. Imagina, você ter um pai que tá no caminho do que você quer seguir, né? Claro que eu não quero cometer os mesmos erros, né? Porque a gente fala de erros também no sentido de que meu pai veio do Nordeste pra cá, né? Mas ele se perdeu também no caminho de ser só o artista. Porque conhece amigos, quer ir pros barzinhos, é legal, né? Mas tem umas potencialidades em compartilhar, né? E aí, por muito tempo eu me limitei a não ir estudar, não buscar, né, tá aprendendo sobre bem autoral, canto. bem próprio, assim. E é isso, acabei me limitando, mas tô aqui hoje em dia buscando, né, me aprimorar e ser artista, né? Além de ser cantora, ser artista.
Eu fui procurando um pouco saber de ti, da tua trajetória, e tem certas coisas que tu faz fora da música. Como que você é conhecido como multiartista? Quais são as outras artes que tu faz além da música, pá? Acho que se olhar no amplo, né? Quando uma pessoa ela é musicista e compositor, né? Ela já é um escritor, então Claro. já tá numa outra linguagem. E a gente, sei lá, eu acho que é mais por sobrevivência, né? Que nem eu fazia livrinhos, zines pra vender. Também gosto muito da linguagem do cordel. Busco fazer desenhos voltados a isso, né? Não sei fazer estilogravura, mas quero aprender. E acho que me identifico bastante também com a escrita, né? E... Qual era a pergunta? Como tipo, agora tu é uma multiartista, tu é reconhecido como multiartista, Aham. mas eu queria decantar um pouquinho em como é esse processo das fanzines, dos livrinhos. Por que livrinho? Então, porque ele é um material, né, fácil de se fazer, né, de ser comercializado também, né, e eu consigo expressar as minhas poesias e, Claro. né, passar para as outras pessoas de uma maneira fácil, né. Por exemplo, os fanzines, eles surgiram lá atrás, né, deu muita ênfase com o movimento punk, né? Claro. Onde eles faziam as divulgações de protesto, de reuniões, porque era um livrinho que cabia dentro do bolso, né? Dava para... Pra entregar. E aí, eu acho que também tem dessa pegada, né? De você conseguir entregar uma coisa pra uma pessoa com valores simbólicos, significativo, que ela consegue guardar no bolso, chegar em casa, ler, sabe? Claro. E por isso que surge essa ideia de fazer os fanzines. Agora a tua luta, tua perspectiva como militante, qual é o teu foco agora? Tipo, porque tu, de alguma forma, tá construindo a partir da tua ancestralidade e tem pessoas e tem artistas que ficam no foco da ancestralidade. Tu é uma segunda camada, tipo, tu é filha de alguém que veio do Nordeste e tu te reconhece como alguém que mora na cidade. Qual é a tua perspectiva agora como artista que nasceu em São Paulo, que cresceu em São Paulo? Não sei se tu nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Que tu nasceu em São Paulo, mas com essa ancestralidade. Qual é a tua sensação agora? Então, acho que o que o Brasil tem de uma das coisas mais tristes que o Brasil tem, né, é o apagamento, né? Claro. E a gente acaba apagando os nossos ancestrais por N motivos, né? Por exemplo, meus pais, até pouco tempo atrás, se sentiam ofendidos com as minhas músicas, porque falava de um povo que passa fome e que tem a necessidade. E eles falavam, mas Milena, você está falando disso, mas você não está vivenciando isso. Claro. E quem vivenciou, que foram os seus antepassados, eles não estão aqui para contar a história. Mas eles não estão aqui para contar a história por quê, né? E acho que é complicado não falar disso, né? O meu processo de militância é falar disso, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Claro. E também acredito que a nova geração, né, que nem a minha geração, a sua geração, a gente também tem que ter a nossa própria autonomia de ser ancestralidade futura, né? Claro. Nós somos os futuros ancestrais, então a gente também tem que fazer a nossa luta. É ter o reconhecimento de onde a gente veio, mas a partir daqui, construir coisas novas, né? Ter uma perspectiva e construir partindo de. Tu tá criando um produto, uma obra realmente. Tu tem alguma ideia futuro do que tu quer criar realmente? Tu tem uma ideia do plano? Tu tem um plano da obra que tu quer deixar, tu quer construir? Acho que sim, né? É difícil, né? Porque ter um plano futuro já é difícil, né? A gente vive no dia a dia na correria, a gente nem consegue parar pra pensar o que a gente quer ser, né? E com certeza que a minha perspectiva é que minha música atinja pessoas da minha região, né? Porque grande parte da população de São Paulo tem família nordestina e imigrantes, né? Eu falo muito sobre processos migratórios, apesar de não ter feito a migração, né? E eu acho que fazer com que as mulheres, principalmente, né, periféricas, consigam se identificar, se auto-identificar a partir das minhas obras, né? A partir das minhas músicas. Pretendo lançar um álbum, né? Me inscrevi pelo PROAC, não sei se você ser aceita, né? Tomara que sim. A gente também se inscreveu aí, mas é difícil. Isso é uma coisa das políticas difícil. públicas. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, como artista periférica. Como tu sente as políticas públicas em São Paulo, realmente? Olha, em outros estados é bem mais difícil, né? Claro. A gente tem que
agradecer pelo pouco do que nos entregam, né? Com certeza precisa de muito mais políticas públicas, né? Se for ver o número de dinheiro que é voltado, né, no ano pelo o orçamento do estado de São Paulo é muito grande. É discrepante perto do que as pessoas precisam, né? Dos acessos. E normalmente quem está dentro dos acessos são pessoas que sabem escrever editais, né? Que sabem o que é a política pública de fato, né? Então, eu repito muito. Acho que todos os podcasts terminam falando sobre isso, especialmente sobre como a classe dominante escreve projetos para o núcleo deles mesmos e como de alguma forma eles se retroalimentam entre o grupo que escreve as políticas. Entender os editais, escrever para o edital requer um certo nível de conhecimento sobre as políticas, sobre a escrita da lei e tal. Como você visualiza, por exemplo, teu álbum a futuro? Tu vai tentar fazer através de uma política pública? Qual é a tua ideia sobre isso? Então, acho que sozinho eu não consigo, né? Eu preciso de um incentivo, né? E eu meio que já hackeei esse espaço de estar dentro das políticas públicas, né? E o que eu acho mais triste é que as outras pessoas não conseguiram, porque o acesso é muito difícil, né? É como você disse, as pessoas do mesmo núcleo fazendo coisas para eles mesmos, né? E muitas vezes colocando que isso é para a periferia, que isso é para o jovem, que isso... Mas o próprio jovem da periferia não está dentro desses projetos, né? Então, provavelmente, se eu for inscrever alguma coisa, enquanto não tenho, né? Enquanto uma pessoa que é periférica, com certeza eu faria por políticas públicas mesmo. Buscaria um PROAC, como eu busquei, né? Do estado. E é isso. Tá frio, né? Tá frio. Uma questão que a gente conversou, acho que 3 episódios atrás, é que tem muitas vezes que organizações, ONGs, enfim, organizações, às vezes até com fins de lucro, pegam dinheiro do orçamento público, são das pessoas que moram no centro, a gente usa a expressão playboyzinho, que pegam orçamento público para dar aulas ou fazer eventos nas periferias. Isso fica estranho, e é pior ainda quando eles gravam, fotografam nas periferias e nunca volta, sabe? Total, é aquilo que a gente falou, né? A apropriação, né? A apropriação, o apagamento também, né? Porque são pessoas contando as nossas histórias, né? Pessoas que vêm de áreas centrais, né? Do centro, e começam a contar as nossas histórias. E isso é ridículo, né? E até tem um grupo político que eu estava apoiando, né? Em 2019, 2020, para co-deputado, né? Bem recentemente, né? Que se chama Periferia ao Centro, né? E o Periferia ao Centro traz a perspectiva de que nós somos o centro, né? Nós que movimentamos São Paulo. Se você for ver a classe operária, quem coloca o Brasil nas engrenagens para funcionar são, né, trabalhadores das áreas mais afastadas, né, do centro de São Paulo. E é muito triste quando essas pessoas não têm o acesso. Eu queria muito que vários artistas da minha quebrada conseguissem escrever. E por isso que eu chego nos artistas da minha quebrada, troco uma ideia, bora escrever alguma coisa, bora fazer. Porque tem que fazer acontecer, né? E até pouco tempo atrás, né, por exemplo, para você ser contratado dentro de uma casa de cultura, num centro cultural, você precisava ter uma nota de fora, né? 3 notas no mínimo de fora. Notas? Notas fiscais, né? Comprovando que você já fez shows antes. Um absurdo. Imagina, você é um artista periférico que canta em barzinho. É uma barreira, né? Nunca teve o acesso aí para você entrar num lugar de cultura, para tratar num aparelho cultural, você precisa ter uma nota, emitir uma nota. E aí, né, a secretária de Cultura, Aline Torres, eu não vou lembrar o número da portaria, né, mas nesse ano ela colocou uma portaria que coloca pisos, né, de valores para artistas que não têm nota, o que facilita, né, para que algumas pessoas entrem, né, para esse meio. Dá um caminho, mas limita ao mesmo tempo também. Limita, é super limitado. É super. É bizarro, porque são políticas públicas que supostamente estão focadas na periferia e ao mesmo tempo terminam dificultando o caminho, sabe? Ou limitando o caminho. Eu queria voltar um pouquinho para como que é trabalhar nos barzinhos à noite. Aquela vida, até certo ponto, boêmia, né? De ser músico nos barzinhos. Como que é? Então, por muito tempo eu critiquei. Porque via meu pai fazendo isso, né? Claro. Muitos
quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente tem que conversar com o próprio dono do bar, né? Então, é o dono do bar que vai te contratar e várias vezes o cara não vai querer te pagar. Se não tem movimento, né? Eita, mexi o cabo. Se não tem movimento, se não deu um público ali, ele pode falar pra você, simplesmente não tem como eu te pagar, né? Porque a maioria dos barzinhos, pelo menos os que eu toco, as pessoas também são muito autônomas, né? Então elas vivem daquele comércio pra sobreviver, né? E aí fica nesse contrato verbal, né? O que acaba, né, dificultando. Mas é muito legal também conhecer várias outras pessoas, né? Que entendem o que você passa, né? E conhecer artistas também, né? Formar redes, né? Claro. De apoio. E isso que é importante, assim, pra mim, de tocar nos barzinhos. É uma coisa que eu não quero pro meu futuro, porque pra mim não é tão legal, né? Chega num ponto que as pessoas estão bebendo demais, e aí acaba falando demais, muitas vezes não estão nos ouvindo, e é uma coisa que eu não quero fazer futuramente. Já aconteceu alguma coisa bizarra contigo em alguma apresentação em si? Já, né? De pessoas assediando. Certo. Desde o cara que pede o seu número no meio do seu show enquanto você tá cantando, a, sei lá, uma briga no bar ali, você vendo pessoas brigando por, sei lá, tá bêbado demais ou mexeu com alguma mulher, né? E já vi tanta coisa dentro de um bar. É complicado. Gente, tivemos uma pequena falha técnica e tivemos que mudar de lugar, mas voltamos. Querida, você me estava contando como que é tocar à noite. Vai me contando como uma anécdota, ou como que é tuas memórias de tocar à noite. Então, como eu havia dito, né? Complicadinho. É difícil porque a gente fica limitado ao contrato verbal, né? Claro. De ter que conversar com o dono do bar, acertar as coisas. Mas é um caminho muito legal de conhecer pessoas, formar redes, né? E se conectando aos poucos. Eu queria saber como que é... Tipo, tu tem um pai que é músico, mas como que tu foi aprendendo a música? Como que é teu processo de estudo, de aprendizagem? Eu aprendi a tocar violão, né? Quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Sozinha também, peguei a internet, os livrinhos e aprendi, né? E... basicamente isso. Depois eu busquei estudar em escola, que nem tentei entrar para ETEC, não consegui. Claro. Aí fiz alguns cursos livres, né, na IMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. Fiz também fábricas de cultura por bastante tempo, canto e coral. E aí fui me descobrindo, né? Aí fiz ETEC de artes, mas não para canto, fiz eventos, onde eu conheci várias pessoas do ramo da música, porque lá também tem canto, né? Claro. E acabou que eu fui formando bandas, né? Fui cantando nos metrôs, fui me apresentando em outros lugares. Como é a experiência de tocar no metrô? Eu passei 2 anos vivendo disso, Nossa. né? E hoje eu falo que a experiência é maluca, porque é você sozinho ali. Algumas vezes eu fazia em dupla, mas cantando para pessoas que não estão preparadas, né? Claro que é comum, né? Hoje em dia é comum isso. Mas elas não estão preparadas para ouvir você, né? Então, várias vezes você vai olhar para uma pessoa, a pessoa não quer que você cante. Vai olhar para uma pessoa e vai estar aplaudindo muito, sabe? Claro. E é um universo. É como se você estivesse em cima de se estivesse numa praça pública com 1 milhão de pessoas e que vão te ver ali, fazer o seu trabalho. É muita correria, tipo, ter medo dos guardas e essas coisas. Porque o que acontece é que não tem um decreto, não tem nada escrito, né? Claro. Que a gente não pode cantar no metrô, né? Mas dizem que não podemos nos apresentar nas redondezas dos metrôs, né? Como estações e tudo mais. Mas não tem nada específico do vagão, então até então eu tô respaldada nisso. Mas antes de eu responder que eu tô respaldada nisso, já tô sendo agredida, né, por guardas. Já aconteceu, né, de jogarem meu violão no chão, de me pegarem pelo braço. Teve um cara que me ameaçou, um guarda, né. Mas tipo, uma ameaça como? Ameaçou, tava eu e minha amiga, né, a gente cantava à noite na linha azul do metrô. E aí teve um guarda que ligou para um outro guarda de uma estação, né, da Tiradentes. E
E a gente foi obrigada a descer. Descemos, tranquilas. A gente foi andando até o Carandiru. E na hora que a gente passou a catraca, o guarda simplesmente gritou no ouvido da minha amiga, né? Gritou no ouvido da Sara. Tipo, sabe? Claro. Zoando com a gente. Aí eu falei, você não tem o direito de gritar no ouvido dela. Só porque eu tava com o violão nas costas. Ele deduziu que eu era artista, né? Claro. Aí ele falou assim, eu te tirei, eu tiro de novo. Aí eu falei assim, faz isso então. Ele começou a falar que ia me agredir, que não trabalhava lá só toda hora, não era 24 horas que ele trabalhava, que se ele me visse na rua eu ia apanhar, um negócio assim, sabe? Uhum. E aí ele tinha um cacetete do lado, ele começou a segurar assim, como se fosse me bater, né? E aí minha amiga me puxou pra dentro do metrô, comecei a xingar ele também. E foi mais ou menos isso, mas se esse cara, tipo, fosse por um triz, assim, ele teria me agredido. E também conheço amigos, né, que foram agredidos de maneira bem zoada. O Mata-Leão, teve um amigo meu, o Matheus Sol, que ele tava cantando com o seu trio, né? Claro. E três guardas não, acho que uns 8 guardas agrediram eles, deixou ele imobilizado, né? Ele ficou desnorteado no chão, inconsciente. E por abuso de autoridade, né? Porque eu soube, não sei se é verdade isso, mas que os guardas, eles têm aval de polícia militar, né? Se eles se sentirem ofendidos, agredidos, eles podem imobilizar as pessoas, né? Claro. Mas completamente desnecessário. Mas foram 2 anos que tu trabalhou lá. É rentável trabalhar lá, tipo, com o risco, com a... Não sei, com essa situação constante? Como que é? Você recomendaria para artistas iniciantes? Olha, eu acho que o problema tá nessa condição, né? De estar suscetível a ser agredido, né? Mas, por um outro lado, é um universo que só quem é artista de rua, de metrô, consegue entender. Então, com certeza, pra mim, a maior escola que eu tive de música foi dentro do metrô, ali. Como escola? Você fala do público? Do aprendizado que estar ali, sabe? Dependendo do seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho. Ou seja, se eu não entrar no vagão e cantar, não vai ninguém cantar por mim. Não tem a possibilidade, sabe? Eu não vou estar ganhando meu dinheirinho. E nem só pelo dinheiro, mas de conhecer pessoas. Por exemplo, né? Em 2019, eu tava cantando nos metrôs, e aí um cara falou assim, olha, tem uma amiga minha, que ela é jovem monitora, e ela tá fazendo um festival que vai ser apresentado no Centro Cultural Santo Amaro. Se inscreve. Aí ele me mandou o link lá no WhatsApp na hora, eu tava no metrô. Peguei o link e me inscrevi. Ele falou assim, mas é pra se inscrever aqui, na minha frente. Aí eu me inscrevi lá pra ele ver. E... loucura, fui chamada, foi a minha primeira contratação com as casas de cultura, né? Com o Centro Cultural. E depois dessa contratação foi o que me ajudou na pandemia, né? Que é o assunto. Porque eu parei de cantar nos metrôs. Não tinha condição de estar dentro de um metrô. Por causa da pandemia, você Por fala. conta da pandemia. E aí, através daquela nota que tinha sido emitida para eu me apresentar nesse festival que se chamava Mais Alguém, Alguém Mais, eu consegui ir em outros espaços, né? A nota te abriu a porta para... Para as lives, né? Eu me apresentei em várias lives. No Centro Cultural da Juventude, na Casa de Cultura da Vila Guilherme, na Casa de Cultura da Freguesia do Ó. Na biblioteca também, eu vi que tem a... Eu participei de um projeto legal, né? Que é o Bibliotecas Vivas, né? Que agora é Bibliotecas Online. Antes eu participei através de uma ocupação que eu fazia parte, né? Que era a Casa Cultural do Hip Hop Jaçanã. Conheço. E depois da ocupação a gente fazia o Sarau da Casa, né? Esse Sarau da Casa, ele se apresentou em mais de... eu acho que todas as bibliotecas de São Paulo online teve artista se apresentando. E aí eu conheci a Natália, que ela antes trabalhava no núcleo das bibliotecas, né? E ela me chamou para fazer um circuito com shows meus, online também, né? Nas bibliotecas. Foi um pouco antes da liberação do presencial, né? Nos espaços culturais. Então, não tive a oportunidade de estar ali me apresentando, né? Mas me apresentei online e foi bem legal. Como que é muito diferente se apresentar online? Qual é a sensação de... ou tu sente falta realmente do público? Como que é? Todo o calor e carinho humano ali, né? Da afetividade Não existe. não existe.
Mas eu não tenho nem como reclamar, né? Porque foi o que me manteve, né? Durante um ano, assim, que eu não tinha trampo. Claro que, né, pandemia, quem pôde ficar em casa, da hora. Mas teve um tempo que eu tive que sair de casa para ir trabalhar, né? Eu acho que não tem como reclamar, porque era um dinheiro muito bom que entrava, né? O incentivo, como as casas de culturas, os centros culturais, as bibliotecas, elas não conseguiam estar investindo no dia a dia, elas apoiavam bem as lives, né? Teve grandes apoios, assim, para artistas que conseguiram participar. Acessar, né? Acessar. E basicamente isso. Basicamente isso. Como te afetou a pandemia? O Foco desse de arte para o fim dos tempos é discutir um pouco desse processo. Como era tu pré-pandêmico e tu pandêmico? E agora o pós-pandêmico também, né? Então, me afetou, com certeza, afetou financeiramente para todo mundo, né? A gente está vivendo as consequências da pandemia, que a gente ainda está passando, enfrentando, né? Claro que muito menor, né? Mas me afetou pensando que eu não estava ali no metrô, né? Mas me deu outras possibilidades. E foram graças às pessoas que estavam junto comigo, né? Os coletivos que eu fazia parte na pandemia. Teve momentos que foi o auxílio emergencial que ajudou, né? E eu participei do PIA Online, né? Eu fui artista educadora do programa de iniciação artística, né? Para crianças de... A versão online, né? Que, tipo... Isso, a versão online. O que foi muito rentável para mim, né? Também fiz o Instituto Criar Online. Então, que é Teve Criar Online? Teve Criar Online. Eu fui a turma 17, né? 16 mais 1. E foi bom pra mim. Esse é o problema, né? Porque não dá pra romantizar, porque a pandemia foi drástico. Mas financeiramente, eu tava fazendo as lives que estavam me ajudando, né? E também tive o apoio de muita gente incrível, né? O coletivo Estética Urbana, que era o coletivo que eu fazia parte, que estava com o projeto Vai, a gente conseguiu, né? A gente também vai agora. Ah, que legal! E através do Vai também, e dessas políticas públicas, desses programas de incentivo, né? Que eu fui me sustentando. Tu sente agora que... Porque eu tô sentindo isso agora, de que os eventos, os concursos, os acontecimentos estão parando por causa da retomada parcial das coisas. Como que tu tá lidando com o novo normal, né? Tipo, aquele... Sabe, não todo mundo tá voltando ao normal, as pessoas não estão indo em bares tanto, sabe? Não estão indo em shows tanto, mas ao mesmo tempo sim. Como que tá sendo para você o pós-pandêmico? Em 2020, eu acho, né? 2020 eu já estava retomando as atividades, né? A Casa de Cultura da Vila Guilherme tem um projeto, né, dos jovens monitores e continuistas e alguns jovens que já saíram, que é o Festival Fique em Casarão, né? Que é um festival que gravava as contratações do espaço e também de outros artistas que queriam fazer parte, né? Que grava. E eu participava desse projeto, né? Então eu já estava indo pra rua mesmo, né? Sim. Também aparecia trabalho para fazer freelance, fotografia, vídeo. Eu já estava indo, né? Então, para mim, essa retomada é complicado, porque a gente fica com medo mesmo de pegar o Covid, de passar para algum familiar, né? Porque para mim, né, tô vacinada, tô feliz, mas tem muita gente que não se vacinou ainda, né? E tem muita gente que, mesmo com a vacina, ainda tá suscetível. Principalmente meu pai, tem 70 anos. Meu Deus. Ainda tá suscetível a pegar o Covid e ter alguma complicação, né? Então, eu já tô indo em barzinhos já faz bastante tempo, né? Durante a pandemia, me apresentei em alguns barzinhos. Claro que super estranho, não tinha quase ninguém pra estar ali me apoiando, né? Mas você vê na periferia, isso já não tem máscara, já faz muito tempo. Meus vizinhos faz anos, sabe que... Anos não, né? Meses que não tá mais usando a máscara. Você vê baile funcionando, você vê mercado, todo mundo amontoado, fila de ônibus, todo mundo amontoado. Esse é o normal que a gente... Espera, mas tu não sente... Isso é uma sensação que eu tô vendo, que... Sei lá, talvez tá muito parado, mas as pessoas estão ficando com
menos dinheiro para gastar? Não Com sei se sente isso. certeza, né? Com certeza. A gente, se for analisar o preço das coisas, Também, né? não dá pra sobreviver. A gente pega, sei lá, uma apresentação num barzinho de R$ 200. R$ 200 você não come a semana inteira. Não. Você não paga aluguel, você não paga uma luz, você não paga uma água. É a realidade, né? E as pessoas estão ficando com mais dinheiro, sim, é o fato. Triste até. Mas também não culpo apenas a pandemia. Eu culpo o nosso desgoverno, né? Como tu completa, ou, tipo, para artistas que estão iniciando, como é ser artista? Como tu consegue sobreviver em São Paulo, na periferia? Como tu consegue sobreviver sendo artista? O esquema é a gente fazer redes, né? Como que funciona as redes? As redes são os nossos amigos, né? Por exemplo, vocês, não sei dizer especificamente, mas são pessoas que se uniram para fazer um podcast, né? E se juntou e tá fazendo funcionar, escreveu um vai, né? Eu acho que para formar a rede, a gente consegue, é só a gente olhar para o nosso amigo, ver as potências que cada um tem, né? As individualidades ali e se apoiar da maneira que pode. Eu acho que formar rede está muito mais ligado a apoiar o trabalho do nosso amigo, seja ele artista, seja ele, sei lá, uma cabeleireira, uma mulher transista, sabe, apoiar. Eu acho que formar rede é o apoio de, eu tenho um pouquinho, eu vou compartilhar esse pouquinho com meu amigo, e meu amigo, se tiver um pouquinho, também compartilha, se não tiver, tá tudo certo, né? E também ir atrás de aperfeiçoar, né, o nosso conhecimento. Acho que é isso, né? A gente depende de políticas públicas, então como que eu acesso isso? Como que eu passo essa informação também para as pessoas que não têm o acesso? Por exemplo, até o mês passado, até uma semana atrás, na verdade, eu era jovem monitora Sim. no Centro Cultural da Juventude, né? O maior espaço da América Latina pensando em juventude, né? Pensando em cultura para a juventude. E não via jovens dentro do espaço. Como assim não vemos jovens? É um lugar muito bizarro, porque eu já gravei lá e tá vazio. Vazio! Mais da metade do tempo tá vazio. Tem muito poucos eventos e um espaço que é bem grande, tem várias coisas e tem vários equipamentos em São Paulo que não são utilizados, na real. É porque não tem a identidade das pessoas. Eu falo bastante disso, né? Que nem... tenho mais propriedade de falar do CCJ, porque eu estava ali diariamente. E eu via várias luzes apagadas, eu via oficinas não funcionando. E acredito que essa nova... É porque também depende da gestão, né? Só, nos últimos anos, eu acho que em 2 anos trocou umas 4, 5 vezes de gestor. O que é complicadíssimo, né? Porque não tem uma efetividade no equipamento. no equipamento. E agora, acredito que as coisas estão mudando porque tem 32 atividades funcionando, né? 32 oficinas funcionando. E precisa muito para que as pessoas consigam se identificar, né? Você vê meninos jovens gravando seus TikToks, né? Por que eles não podem gravar dentro de um espaço? Por que eles não têm acesso a uma câmera do espaço? E eu questionava muito isso quando eu estava ali dentro, né? E acredito que é só ocupar. Depende das pessoas ocupar os espaços. Porque aquilo ali é nosso. A gente precisa ocupar, né? Tanto o CCJ quanto qualquer outro equipamento de cultura, ocupação. A gente tem que estar dentro. E para inserir as pessoas conversando com as escolas, né? Conversando com as pessoas do território, chegando no vizinho. É um trabalho que não é só meu, é de todo mundo, né? Não Tu é... como brasileira, porque tu já fez PIA, tu trabalhou com crianças. Eu falo como estrangeiro e falo desde a perspectiva do que eu enxergo. Uhum. Aquela relação que o latino-americano tem com a própria cultura é bem complexa. Realmente, reivindicar a cultura fica difícil. Tu, como brasileira, como enxerga esse processo da criança crescendo aos poucos e o adulto, como relaciona com a cultura própria? Olha, é uma dívida que a gente nem sabe como que retribui para as crianças, né? Porque falta muito, né? Da gente chegar nas nossas crianças e ensinar o que é a cultura do nosso país, né?
É complicado porque vários invasores chegaram aqui, né? A gente teve um extermínio da cultura do que é o Brasil, né? O extermínio dos povos originários, né? E retomar isso é complicado, porque você vê pessoas indígenas que estão sendo atacadas hoje no agora, né? E falar disso para as crianças é delicado, né? A gente não chega numa criança que tá vendo o Baby Shark, sei lá, eu não sei nem o que tá atualizado hoje em dia, né? Que é uma cultura norte-americana, né? E explicar que a gente tem, sei lá, a gente tem o frevo, que é incrível, a gente tem o cordel, que é incrível no Nordeste, sei lá, a gente tem uma múltipla linguagem, a gente tem a capoeira, a gente tem muita coisa, rica mesmo, nosso país é rico. E através da cultura a gente consegue, né, trazer isso para as crianças, né, de uma maneira... Não sei explicar, de uma maneira mais retomada mesmo, uma retomada, né? Dando uma retomada para... Mais orgânica. Mais orgânica. O que é super difícil, né? As crianças querem mexer no celular. A nossa era é a era delas, né? É isso. Tá mexendo no celular, tá gravando TikTok, tá fazendo vídeo engraçado, tá zoando fazendo aquelas trollagens, né? Aqueles memes. É isso que é a realidade. O que, ao mesmo tempo, também é bem legal, né? Você vê crianças de 6 anos já aprendendo inglês através de algumas atividades. Mas nas periferias eu vejo que também tem adultização, né, de crianças, né? Quando adultos colocam funk para as crianças escutarem. E meio que é complicado, né? É complicado porque é a cultura do Brasil também, mas acaba perdendo o sentido do que é ser criança, né? E o sentido de ser criança no Brasil é super complicadíssimo. Agora, pensando já um pouco mais no futuro, falando de crianças, tu tem algum projeto relacionado com audiovisual? Agora não, no momento não, né? Mas eu faço freelancer de fotografia, né? E quando eu fiz o Criar, eu tinha a ideia de gravar, sei lá, um filme, um documentário. E quando eu entro na realidade do que tá dentro do cinema, é mais um mundo louco que é super independente também, né? Então eu prefiro focar na música, porque senão seria mais uma loucura ali pra eu estar me encaixando. E é um espaço que eu quero deixar para aqueles que realmente têm a vontade de estar no acesso, sabe? Foda. Para finalizar, eu queria que tu falasse dicas para os próximos musicistas, aqueles que estão começando, aqueles que enxergam em você alguém que está para frente, que pode ensinar alguma coisa. Olha, aquelas dicas mais clichês, né, de acreditar no seu trabalho, de ir atrás de aperfeiçoar, né, isso. Também de fazer redes, né, como eu disse, de conhecer pessoas, de ir na luta e formar um bom currículo, né? Fazer um clipping, né? Que é... Clipping? Clipping. Material de imprensa, né? Fazer parcerias com pessoas que gravar um podcast, tipo, é legal, né? Fazer uma entrevista, fazer um material legal. A partir disso, também procurar produtores independentes, né? Tem vários... A gente acha que produtor é aquele cara empresário que vai dar a nossa carreira ali, vai construir a nossa carreira, mas não, às vezes o seu amigo, ele tem um conhecimento ali legal, fez um curso, sei lá, de eventos, de produção, e ele pode estar te ajudando a escrever um projeto, tá te auxiliando, né? Então, escreve um currículo legal, forma, né, um currículo legal, e também tenta investir em estar perto de casas de cultura, tentar ocupar esses espaços que são nossos, porque não dá para aceitar que pessoas que já tenham acesso continuam acessando. Se você está começando, tenta, né? É difícil você ser artista e você não tá ligado à política, não tá ligado ao ativismo. E eu acho que o caminho do sucesso é mais ou menos esse, assim, do sucesso não enquanto artista famoso, mas sim enquanto artista que consegue sobreviver da sua arte, né? O que é sucesso para ti, para finalizar? O que
qual seria sucesso para ti como artista? Sucesso? Sim. Eu acho que eu não precisar... Não sei, eu acho que viver da minha arte já é o suficiente, assim. Eu não preciso estar no top 10 do Spotify, mas conseguir fazer o meu showzinho, ganhar o meu dinheiro e ser valorizado, né? Ser valorizada é o que eu prezo e o que eu espero como sucesso, como meta. Foda. Gente, esse foi Arte para o Fim dos Tempos, versão noturna, aqui com a Mil Virgulino. Mil Isso, Virgulino. Mil Virgulino. Você tem um comentário para finalizar? Sim, muito obrigada. Adorei participar, adorei as perguntas. Tava um pouco nervosa, também tava com frio lá fora. E é isso, muito obrigada. Eu estou nas redes sociais, né? Como a Mil que Canta. A Mil que Canta no Instagram. Também estou nas plataformas digitais. Mil Virgulino. Tem uma música lá, Carne Barata, eu acho que é mais fácil de achar. Mil Virgulino, Carne Barata. No YouTube também. E é isso. Contato para show, eu acho que pode chamar pelo Instagram também, se quiser mandar um e-mail. Eu vou botar aqui os dados. Vai colocar lá os dados e é isso aí. Obrigada. Então, gente, beijo. Até semana que vem. Beijos. E